Top 2 conteúdos que mais caem em sistema imunológico no Enem. Você sabe que sistema imunológico é o conteúdo de fisiologia que mais cai na prova do Enem? Se não sabia, fica sabendo agora, meu querido. Exatamente. Então, o sistema imunológico tem que ter o teu foco total, velho. Por quê? Porque exatamente dentro do compêndio de fisiologia é o que tem mais questões dentro da prova ao longo de todos esses anos. E dentro dessas questões que mais caem de fisiologia do sistema imunológico, 2 são os conteúdos mais cobrados dentro da prova. Como assim, professor? Eu não vou passar 6 meses estudando sistema imunológico? Não. Deixa isso aí para a faculdade. Tu vai pagar imunologia aí em alguns semestres, beleza? Então, o que é que acontece? Você só precisa olhar para 2 conteúdos especificamente. Por quê? Porque eles têm uma maior recorrência. Vou esquecer os outros, professor? Por enquanto, sim. Depois que você estiver bem nesses 2, sobrou tempo você vê os demais para estar preparado para toda e qualquer situação. Mas, por enquanto, a gente pode trabalhar em cima das métricas, sim. Isso é trabalhar com estratégico. Então vem aqui comigo, olha só. Quando a gente fala sobre os 2 top conteúdos de sistema imunológico, fica muito fácil da gente lembrar o primeiro de todos, que é a parte de imunização. O que mais cai em questões de sistema imunológico na prova do Enem é o quê? Vacina, tá certo? É vacina, é saber como é que a vacina trabalha, por que a gente precisa dela para diminuir a epidemiologia, tipos diferentes de vacinas, como eles atuam, vacina de DNA, vacina de RNA e assim por diante, tá? Aí uma vez ou outra cai uma questãozinha ali de soro, né, de antídoto, alguém foi picado por uma cobra e não sei o que lá, um escorpião e assim por diante. E o top 2 conteúdo, já vou matar aqui tua curiosidade. Ou será que eu deixo de spoiler pro final? Não, vou matar logo a tua curiosidade, se liga aí. O top 2 conteúdos aqui é imunização, primeiro, é o que mais cai pra caramba, cai muito, cai todo ano quase, tá certo? E o segundo são os componentes. Conhecer os componentes do sistema imunológico, tá? Então, compreendeu esses 2 passos, tua jornada, tua caminhada com a parte de fisiologia do sistema imunológico já está 70% de caminho andado. Não digo nem meio caminho andado, como o povo gosta de falar, né? 70% de caminho andado. Faz diferença para você? Então, se faz diferença para você estudar com estratégia, entender esses pontos que a gente está trabalhando em cima aqui e te trazendo com base em estudos, em análises, o motivo de estar te direcionando dessa forma, então eu quero te entregar 15 dias para você estudar debaixo desse direcionamento específico da gente aqui na M Academy. Então clica no link aqui abaixo e já resgata seus 15 dias de acesso gratuito para tu ver que não é mentira. Toda a plataforma está estruturada dessa forma, com base em métricas, com base em recorrência, com base em direcionamento estratégico para você estudar o que mais cai do jeitinho certo e conseguir aumentar o seu rendimento. Então vamos lá discutir sobre esses top 2 conteúdos e eu quero trazer isso aqui não de uma forma complicada para tu tacar fora esse vídeo e nunca mais voltar aqui para estudar comigo. Pelo contrário, eu quero te passar isso de uma forma tão tranquila, tão palatável, digamos assim, que você vai gostar igual Netflix. Olha só, imunização ativa e imunização passiva. Uma coisa que é ativa tem trabalho executado, uma coisa que é passiva ela só vai com a correnteza, beleza? Então você já pega essa visão. Ativo, caraca, tem que acontecer, tem que fazer. Então tem movimento, tem trabalho, tem gasto de energia com alguma coisa. Passivo, tá certo? Passivo só vai deixando levar. Então olha só, quando eu falo de imunização ativa, esse é o primeiro ponto. Eu tenho trabalho de alguma coisa. Alguém vai trabalhar em cima disso aqui. Por quê? Se não tiver trabalho, não é uma imunização ativa. Tá certo? Então, o primeiro passo da imunização ativa é a sensibilização. Opa, professor, o que é isso? A sensibilização consiste na identificação, tá certo? Vamos colocar assim, ó, na percepção e na identificação. Peraí, professor, não entendi, foi nada. Imagina que tu tá numa festa, tá certo? Tu tá numa festa. E aí o que é que acontece? Tem penetras querendo entrar nessa festa. Primeiro passo é que os seguranças percebam que tem alguém querendo entrar na festa, atrapalhar aqui o processo, tá? Segundo passo é identificar quem são os penetras. Ele percebeu que tem alguém ali que não devia estar. E agora ele vai em busca de identificar quem é que não deveria estar ali para poder retirar daquele ambiente.
certo? Então veja que eu tive um trabalho ativo da segurança naquela festa, tá certo? O trabalho ativo de perceber e de identificar quem é estranho ali naquela festa, tranquilo? Então é exatamente esse o trabalho do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é a segurança da festa do teu corpo. E ele não está feliz quando alguns penetras tentam bagunçar a festa. Tranquilo? Então, quando os penetras chegam, que são os micro-organismos, os invasores, as infecções que nos acometem, elas vão ser percebidas pelo nosso sistema imunológico. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguém aqui que não devia estar aqui. Esse é o primeiro ponto. E aí ela vai trabalhar ali em cima daquela situação para identificar quem é aquele organismo estranho. Então, se tem um processo ativo de perceber e de identificar, que é o ID, então eu consigo sensibilizar. Por quê? Por que eu vou sensibilizar a segurança? Se ele bater o olho e ver a cara daquele infeliz de novo, ele vai saber que é um penetra, vai direto nele e já vai excluir ele da festa. A mesma coisa no sistema imunológico. Se ele guardou o ID daquele cara, daquele invasor, daquele micro-organismo, ele já vai saber como atuar sobre ele. Então esse é o primeiro ponto. A sensibilização e a identificação que é gerada vai gerar um combate específico. Então olha só, vai gerar a produção, tranquilo, a produção de componentes para um combate específico. E aí, por que eu coloquei dessa forma? Porque eu queria, antes de falar sobre os anticorpos, falar o que eles são. Eles são componentes de combate específico. Eles são ali o jeitinho que o segurança tem já para tirar aquele cara específico. Ou a arma de choque que ele já tira ali para o cara ficar batendo no chão e jogar fora o cara lá. Beleza? Então, é exatamente esse o processo aqui, ó. Então, os anticorpos, eles vão ser fabricados mediante uma identificação. Então, é uma resposta que é específica para aquela condição de invasão. Tranquilo? Esse é o principal ponto. Por quê? Puxando esse principal ponto, a gente consegue entender o seguinte. Veja só, se eu tive toda a cascata de perceber, de identificar e de produzir algo que seja específico para expulsar aquele cara da festa, quer dizer que se ele vier de novo, eu consigo me lembrar de como fazer, tanto quem ele é e de como fazer para tirar ele dali. Então, o principal passo da imunização ativa que o Enem ama cobrar é que este processo ativo, ele gera memória imunológica. Certo? Ele gera memória imunológica. Então, quando eu faço esse processo de geração da memória imunológica, é aqui onde está o pulo do gato. É aqui onde está a coisa mágica do sistema imunológico, que é guardar a informação de como combater um micro-organismo específico, para em casos futuros de reinfecção eu já ter o modus operandi prontinho, só para ativar, produz anticorpos e já combate aquele danado. É por isso que o processo de imunização ativa ele depende desse trabalho de identificação e produção e guardar essa receita de bolo executado pelo nosso próprio corpo. E aí tem duas formas da gente fazer isso, na verdade. Né? Então, a primeira forma de imunização ativa é o quê? É ficar doente. Beleza? Ficar doente. Então, quando você pega a doença, né, se você não morrer dela, você vai desenvolver imunidade. Tá? Então, você vai identificar aqueles organismos como estranhos, vai desenvolver essa estratégia de combate, vai guardar essa memória imunológica e numa possível infecção novamente você não vai ser mais acometido ou não vai dar tempo de expressar, né, os sintomas específicos porque você já sabe como combater. A segunda forma de gerar esse processo de imunização ativa é a forma mais comum e conhecida pela população, que é a parte da vacina. Tranquilo? Então, a vacina vai ser aqui um método de imunização ativa. Por quê? Geralmente, na vacina, o que é que a gente está entregando para o organismo? A gente está entregando alguma coisa que permita o nosso organismo identificar aquele micro-organismo como estranho e assim desenvolver um combate contra ele, sem necessariamente eu ter que ficar doente, tá? E aí existem variações de como entregar isso para o nosso corpo, e aí surgem os tipos de vacina específicos.
Eu tenho a vacina do patógeno atenuado. Que é isso, professor? Atenuado quer dizer que eu vou entregar o micro-organismo para o corpo do indivíduo identificar, desenvolver anticorpos e ter a receita do bolo pronta, só que eu faço isso entregando para ele o micro-organismo dormindo. Ele não está ativo, ele não vai causar a doença, ou não deveria. Alguns conseguem retroceder e causar efeitos colaterais, que são as reações vacinais. Mas nem sempre isso vai acontecer, esse não é o objetivo, porque senão seria esse tipo de vacina seria tipo o primeiro, ficar doente, tá? Então você está adoecendo a pessoa de propósito, não é esse o objetivo. Então é uma vacina de patógeno atenuado. Eu pego, isolo esse micro-organismo, eu faço ele ficar no estágio de latência, de dormência, e forneço ele para o organismo para a gente só identificar que aquilo é estranho e desenvolver um combate para aquilo, tá? As outras formas de vacina que a gente tem hoje em dia são as vacinas de RNA e as vacinas de DNA, tá certo? Então, no que consiste isso? Consiste em fornecer o material genético do micro-organismo dentro de algum material que entregue esse DNA ou esse RNA para a célula do ser humano, tá? Então é como se fosse um carteiro, tá? Então eu entrego a informação do invasor para o carteiro e o carteiro entrega lá para o segurança da festa, certo? Dizendo assim, ó, esse povo aqui vai entrar, eles são dessa forma, dessa forma, dessa forma, você não vai deixar entrar, é só fazer isso, isso e isso. Tá? Então, o segurança recebe essa informação e já consegue validar. Então, é como se eu estivesse entregando a informação que vai gerar essa identificação, tranquilo? Então, é basicamente isso que acontece no processo de imunização ativa. Já quando a gente vai para o processo de imunização passiva, é tudo o contrário da ativa, basicamente, certo? Então, o que é que acontece? Na passiva, eu não tenho sensibilização, quase que não sai, né? Então é sem sensibilização, vou abreviar aqui, certo? Se não tem sensibilização, quer dizer que eu não vou perceber e não vou identificar. Então, assim, a percepção ela vai acontecer porque a gente tem um processo inflamatório que é a resposta inata. Então, tudo que é invasor no organismo vai ter uma resposta geral. Febre, inchaço, vermelhidão, tá? Mas eu não sei que indivíduo é aquele, então eu não tenho a etapa da identificação. Então, sem sensibilização, por quê? Porque não acontece identificação, certo? Então, esse é o principal ponto. Se não tem identificação, eu não tenho produção própria, ok? Então, eu não produzo, olha só, não tem produção própria, tá? Eu não tenho produção própria. Se eu não tenho produção própria, quer dizer que eu recebo os anticorpos já prontos. Os anticorpos já são entregues prontos. Consequência, eu não tenho o quê? Eu não tenho memória imunológica. Beleza? Então, se eu for reinfectado, eu vou ter que tomar esse antídoto novamente, porque meu corpo não sabe como fabricar o combate para isso, tá certo? Então, basicamente, é um trabalho entregue pronto. Então, você não tem o trabalho de identificar para produzir um anticorpo específico para aquilo. Por quê? Você já vai receber um anticorpo já pronto. Então, você foi picado por um escorpião, foi mordido por uma cobra, né? E aí você não vai dar tempo para o seu organismo para ele identificar o veneno da cobra, fabricar os anticorpos para ela e aí sim executar o combate. Nesse meio tempo, você já morreu do veneno. Você tem que correr para o hospital para receber o soro, que é o antídoto. Então eu já vou ter anticorpos já prontos ali que vão ser entregues para você. Eles vão procurar os invasores ali, o veneno, e já vai combater aquilo e expulsar aquilo do teu organismo. Então esse é o processo. Se alguém fez para você, você não lembra. É que nem você estudar de forma passiva. Seu amigo fez o trabalho para você. Se o professor lhe perguntar sobre o trabalho, você não sabe. Tá certo? Então quem sabe é quem teve a atividade. Então quem produziu esses anticorpos tem essa memória imunológica. Por exemplo, uma questão comum que caiu no Enem, que é aquela questão de colocar o veneno num cavalo para ele gerar os anticorpos, extrai os anticorpos e armazena em bolsas de soro para poder usar lá, por exemplo, no Instituto Butantan ou em hospitais aí, aqui em Natal, como os Giseu da Trigueiro, que vão fazer esse controle aí, né, de pessoas que foram acometidas com venenos de animais peçonhentos, tá?
Então é muito importante a gente ter essa diferenciação de imunidade ativa para imunidade passiva, porque é isso que o Enem ama perguntar. Ele vai perguntar essa parada da identificação, a parada de você não desenvolver uma memória imunológica, por que existe a necessidade de 2 doses, porque você está dando um reforço para a memória do teu organismo, e assim por diante. Então esse aqui é o grande core de questões que envolvem sistema imunológico. O segundo grande core que vai estar envolvendo o sistema imunológico são os componentes desse sistema fisiológico. Como tudo que a gente estuda tem uma anatomia, tá certo? Então, qual é a anatomia aqui do sistema imunológico? Muito pequenininho aqui, vou aumentar essa letra, tá? Para você ficar visualizando tranquilo aí. Então, olha só, a anatomia, o que é que a gente tem? Nós vamos ter o sistema linfático, né? Os vasos linfáticos, eles vão estar muito envolvidos com essa parte de imunologia. Por quê? Porque os vasos linfáticos conectam a rede de linfonodos, certo? De linfonodos, que são pequenos nódulos desse sistema de circulação anexo, tá? Que vão ali ter células do sistema imunológico trabalhando a todo tempo. E a gente também tem os órgãos linfóides, que vão ser produtores aí também e vão estar responsáveis pela maturação, o amadurecimento, tá certo? Das células do sistema imunológico. E a gente tem a famosa medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha. Por quê, professor? Porque ela vai ser responsável pela produção de células imunológicas. Certo? Então você tem ali a linhagem, né, de células que vai dar origem aos tipos específicos de glóbulos brancos. Então, o grande core desse termo de componentes vai ser olhar para as células específicas que estão envolvidas com o processo de imunologia. Então, eu tenho aí os famosos leucócitos, ok? Os famosos leucócitos, ou também conhecidos como glóbulos brancos, ok? Os glóbulos brancos, eles estão envolvidos, de fato, com a defesa do organismo. Quando a gente estuda tecido sanguíneo, a gente fala sobre eles também, junto lá com as hemácias, né, que seriam os glóbulos vermelhos. E aí a gente tem diferentes tipos de leucócitos. Você vai ter aí os principais, que são os mais cobrados dentro da prova do Enem, porque eles são, digamos, os gerentes do sistema imunológico, que seriam aí os linfócitos, né? Nós temos os linfócitos B, deixa eu colocar na ordem aqui, T e B. Os linfócitos T são os grandes controladores do sistema imunológico, tá? Eles vão ser os responsáveis por essa identificação dos micro-organismos que são apresentados a eles, e eles vão estar relacionados com a ativação das células necessárias para a produção de anticorpos. Então eles comandam ali a segurança da festa, digamos assim. Os linfócitos B estão envolvidos com a produção dos anticorpos. Esses linfócitos vão ser ali ativados pelos linfócitos T na hora que eles identificarem algum micro-organismo específico, e essa ativação transforma eles em um tipo específico de célula que produz anticorpos. Eu vou deixar o nome aqui, mas eu não vou colocar porque não vai dar tempo, eu quero acelerar aqui com vocês. Então, olha só, linfócitos B se amadurecem em plasmócitos, tá? Então, os plasmócitos seriam aqui as grandes células produtoras dos anticorpos. E o que são plasmócitos, professor? Agora você já sabe, são linfócitos B amadurecidos, tá certo? E aí a gente tem outras células do sistema imunológico que estão diretamente relacionadas com o quê? Uma resposta mais imediatista. Seriam aqueles peões da segurança que ficam ali rodando no meio da festa para parar a briga, para pegar a penetra e jogar para fora. Não são os gerentes da segurança que ficam ali com os pontos e tal, olhando mais de longe, com uma arminha de choque ou outra e tal. Então esses caras mais pancada, né, seriam aí os linfócitos T e B. Os outros leucócitos, que seriam aí, por exemplo, eosinófilos, basófilos. Aí nós temos macrófagos, entre alguns outros, tá? Como neutrófilos, como mastócitos, esses ófilos da vida que sempre aparecem lá no teu exame de sangue, né? No teu hemograma, quando o médico pede, ele vai olhar lá a taxinha de leucócito e vai dizer, opa, tem infecção aqui. Por quê? Teu corpo está produzindo muitas células, é porque está tendo alguma infecção e ele precisa combater.
certo? E aí esses caras que não são os linfócitos, eles vão trabalhar de duas formas. Ou eles atacam diretamente os micro-organismos, vão lá onde a célula invasora está e tentam atacar de alguma forma para tentar destruir ela ali, né? Ou elas são células apresentadoras de antígeno. O que é isso, professor? Que diabo é isso? O antígeno não invasor é como se essa célula fosse um segurança peão que pega aquele penetra e leva lá no segurança gerente para dizer assim, ó, esse bicho aqui é que é o penetra. Aí o cara faz a autuação do cara, sei lá, faz essa parada, entendeu? Mais gerencial. Então ele vai apresentar o invasor para aquele tipo de célula imunológica que tem ali a capacidade de identificar ou de ativar uma resposta mais eficiente. Então seriam as células apresentadoras. Voltando aqui para os órgãos, a gente tem os vasos por onde essa galera circula, que são os vasos linfáticos. Os linfonodos é onde a gente tem aglomerações dessas células, né? Esses pequenos nódulos que a gente tem entre esses vasos. E os órgãos linfóides são dois, o timo e o baço, tá certo? O timo e o baço vão estar relacionados com o amadurecimento dessas células imunológicas quando elas são produzidas pela medula óssea vermelha. O que é que vai acontecer? Elas são enviadas lá para o timo e para o baço para que elas amadureçam e possam executar suas funções. Por exemplo, o timo recebe muitos linfócitos T para maturar. E o baço vai receber muitos linfócitos B para amadurecer eles e colocar eles para funcionar, para jogar o jogo no seu mais alto nível, beleza? Então, quando a gente conversa sobre a parte de sistema imunológico, esses são os dois tipos de conteúdos que podem estar envolvidos aí nas questões. Ou falando sobre imunização, ou fazendo alguma pergunta sobre os componentes, né, do sistema imunológico, aí, mais especificamente, né, os órgãos ou as células que estão envolvidas. Agora você não esquece mais e pode sair dessa aula e pegar uma lista de sistema imunológico que você vai ter material suficiente para resolver. Agora você tem referências para resolver essas questões. Pode ficar tranquilo, sem medo de errar. E eu tô aqui para o quê? Eu tô aqui para te ajudar a chegar no seu 15 de 15 em biologia. Então, se você vai comigo até o final, continua por aqui, porque você não vai se arrepender. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!